Olá pessoal, o conteúdo da aula de hoje é sobre background e tipografia. Vamos começar então pelo background. Na realidade o background ele se refere ao fundo de tela e ele precisa ser um fundo que facilite a leitura, ou seja, a gente tem que tomar alguns cuidados para que tenha contraste entre esse fundo e o texto que vai aparecer em seguida. Bom, vamos pegar por exemplo esse background. Você, por exemplo, pegou isso na internet, achou ele bonito e quer utilizar como background. Ok, é uma imagem bonita, só tem um problema. A hora que você colocar o texto sobre ela, olha o que vai acontecer. Não vai dar contraste, consequentemente a leitura vai ficar prejudicada. E a gente precisa ter uma apresentação onde o texto seja fácil de ler, não dê nenhum tipo de sobrecarga cognitiva para o leitor que está ali assistindo a sua apresentação. Um outro exemplo seria esse caso. Você achou essa imagem e quer utilizá-la como background. Tá legal, vamos jogar o texto em cima para ver como é que fica. Repare que novamente a gente tem um problema de dificuldade de leitura, porque não há um contraste suficiente para a gente poder ter uma boa leitura, o que vai, obviamente, acarretar uma sobrecarga cognitiva ao espectador. Mas você resolve colocar um outro tipo de texto para tentar melhorar o contraste e faz um texto branco. Novamente, a gente não vai conseguir contraste e a dificuldade de leitura continua sendo a mesma. Bom, mas eu vou utilizar agora um texto então bem chamativo, de cor vermelha. Reparem que de novo você não tem um bom contraste, consequentemente um prejuízo na leitura. Se por acaso for imprescindível a utilização desse background, eu vou mostrar uma estratégia que é a seguinte: vou entrar aqui no PowerPoint, vou pegar a minha ferramenta de formas geométricas e vou fazer aqui um retângulo na minha imagem. Ele não contém a cor que eu desejo, mas não há nenhum problema. Eu venho em formatar a minha forma, mudo, por exemplo, a cor aqui por um branco e vou dar uma certa transparência de aproximadamente uns 35%. Repare que agora eu tenho sobre o meu background um filtro que eu posso pôr meu texto e melhorar a qualidade de leitura. Então, na realidade, ficaria dessa forma. Tenho aqui meu background, tenho um filtro por cima e aí agora eu colo o meu texto, né? Ou escrevo o meu texto. E reparem que a leitura já melhora um pouco mais. Então, eu continuo usando o background que eu queria, caso isso seja imprescindível, mas eu consigo melhorar a leitura utilizando essa estratégia de colocar um filtro. Uma outra questão a ser discutida é: qual é então o background ideal? Existem duas possibilidades. Uma é você utilizar fundo claro com fonte escura, ou o inverso disso, fundo escuro com fonte clara. Eu particularmente prefiro utilizar fundo claro com fonte escura, como eu estou fazendo aqui nesta apresentação. Por quê? A gente nunca sabe ao certo aonde vai ser a nossa apresentação, como que vai ser a iluminação do local. Eu particularmente já dei uma palestra numa quadra de esportes numa escola a 1h30 da tarde. Um sol batendo na quadra e se eu não tivesse um fundo claro com fonte escura, ninguém conseguiria enxergar porque o contraste estava péssimo por causa da luminosidade do sol. Então, particularmente, eu prefiro trabalhar fundo claro, fonte escura. Mas a opção vai ser sua. Um outro ponto que eu gostaria de discutir com vocês nessa aula é sobre a questão das fontes, ou tipografia, e algumas pessoas chamam também de tipologia. E isso se refere à fonte em si que a gente vai utilizar no slide para escrever o nosso texto. E também a gente vai ter que tomar alguns cuidados especiais com o tipo de fonte escolhida. Por exemplo, essa é uma fonte chamada de fonte com serifa. O que é a serifa?
Repare que em vermelho eu marquei. Existem uns tracinhos, tanto embaixo das letras, como em cima também, e essas são chamadas serifas. Esses traços servem para enfeitar um pouco mais essa fonte. Mas existe um outro tipo de fonte chamada sem serifa. Repare, é o mesmo texto, Nilbo Nogueira, porém sem os tracinhos embaixo, sem as serifas. Então isso é chamado fonte sem serifas. Existe um terceiro tipo chamado de fontes manuscritas, que são até bonitas, mas, por exemplo, para um convite de casamento, né? Imagina você estar numa plateia a 15 metros de distância da tela e ter um texto enorme com esse tipo de fonte manuscrita. O quanto isso vai dificultar a sua leitura. E aqui nesse curso a gente está preocupado em causar o mínimo possível de sobrecarga cognitiva ao leitor. Esse tipo de fonte vai com certeza causar uma sobrecarga cognitiva. O quarto tipo de fonte é a fonte decorativa, que é bonitinha, né? Para escrever lá só o nome Nilbo Nogueira, por exemplo, uma ou duas palavras é bonitinha, mas ela já vai começar a complicar se for um texto maior. Bom, eu quero mostrar agora 4 situações usando esses 4 tipos de fontes diferentes. Em todas elas eu vou utilizar o tamanho 36 e quero que você mesmo perceba qual é a melhor ou quais são as dificuldades de leitura em cada uma delas. Vamos começar então pela fonte com serifa. Está aqui o texto. É um texto que dá leitura, não existe grandes dificuldades de leitura, daria para você utilizar sem nenhum problema. Agora, repare o mesmo texto com uma fonte sem serifa. Note que, por não existir os enfeitezinhos, os tracinhos embaixo, isso já facilita um pouco mais a sua leitura. Agora, vamos para o terceiro caso, a fonte caligráfica. O mesmo texto, tamanho 36, e ele ficaria desse jeito. Note a dificuldade que o leitor vai ter para ler esse slide. Quer dizer, a nossa preocupação está sempre focada na sobrecarga cognitiva. E vai ser muito grande essa sobrecarga cognitiva para ele poder ler o que está escrito, principalmente se ele estiver distante da tela de apresentação. O quarto tipo é a fonte decorativa, que, como eu disse, ela pode ser bonita para uma ou duas palavras, mas a hora que você joga ela num texto maior, a dificuldade de leitura já começa a aparecer. Existe muito trabalho, muito enfeite e isso tudo acaba prejudicando uma leitura direta. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar lado a lado os 4 textos. Esquerda superior com serifa, direita superior sem serifa, esquerda inferior caligráfica, direita inferior decorativa. Fica muito claro aqui que a fonte sem serifa é a que propicia a melhor leitura. Então veja, é proibido usar fonte com serifa? Não, não é proibido. Mas se você comparar com e sem serifa, você vai perceber nitidamente que sem serifa é muito mais fácil a leitura disso. Consequentemente, uma menor carga cognitiva para o seu leitor. Tamanho da fonte. Bom, não existe uma regra fixa e definida, mas como a gente está preocupado em evitar a sobrecarga cognitiva, vamos trabalhar com fonte que dê leitura mais fácil. Não adianta você usar aqueles textos minúsculos que ninguém consegue enxergar. Então, mais ou menos por padrão, a gente utiliza no título uma fonte de tamanho 44 e no texto central uma fonte de tamanho aproximadamente 32, tá? Até para você poder diferenciar título de texto central. Bom, vamos agora ao resumo da nossa aula e eu gostaria que vocês lessem qual é esse resumo. Veja o que eu fiz. Eu utilizei o background e ainda uma fonte caligráfica. Repare que você não vai conseguir ler isso, você vai ter que decifrar o que está escrito aqui. É uma sobrecarga cognitiva imensa para o leitor. E obviamente ele vai acabar, se sua palestra tiver todas as telas desse jeito, ele vai acabar desistindo no meio do caminho. Então, são esses os efeitos de sobrecarga cognitiva que eu queria mostrar nessa aula.
Ao passo que se eu fizer um resumo de aula com fundo claro e fonte escura, vai ficar muito mais fácil. Então, resumindo essa aula, a primeira coisa que a gente deve evitar é o background que atrapalhe a leitura. O segundo ponto é utilizar uma fonte, uma tipografia, que seja de fácil leitura. O terceiro ponto se refere ao tamanho, né? Mesmo não sendo uma regra rígida, mas a gente deve utilizar no título fontes entre 40 e 44 e na parte central do texto fontes entre 32 e 36, para poder diferenciar título de parte central, ok? Bom, nossa próxima aula a gente vai tratar especificamente sobre volume de informação dentro de um slide, ok? Um abraço então, aguardo vocês na próxima aula. Até mais!